A ideia de uma máquina tão potente a ponto de virar de cabeça para baixo todo o mundo dos carros elétricos já não pertence ao futuro distante. Trata-se de uma realidade que vem se concretizando diante dos olhos do mercado global, e tem origem na China. Enquanto montadoras ocidentais ainda lutam para alcançá-la, a tecnologia chinesa avança de forma disruptiva. Surge, então, a pergunta: poderá um novo motor asiático realmente se tornar uma ameaça para gigantes como Tesla, Volkswagen e BMW? E de que forma isso moldará o futuro dos veículos elétricos? A análise recai sobre a trajetória percorrida pela China e sobre os motivos pelos quais o mundo não deve subestimar essa revolução dos veículos elétricos. No início dos anos 2000, o país enfrentava dois desafios críticos: níveis alarmantes de poluição urbana e uma dependência quase absoluta de petróleo importado. Cidades como Pequim e Xangai viviam envoltas em fumaça e poeira, enquanto a necessidade crescente de petróleo trazia riscos sérios à segurança energética nacional. Diante desse cenário, o governo identificou a urgência de uma mudança estrutural. Em vez de investir na melhoria dos motores tradicionais a gasolina, como fazia o Ocidente, que ainda via os carros elétricos como um luxo distante, a China tomou uma decisão estratégica e arriscada: apostar integralmente na eletrificação. O primeiro marco dessa virada foi o Programa 863, iniciado em 2001, com foco no desenvolvimento de tecnologias de ponta ligadas à energia limpa e aos veículos elétricos. Posteriormente, surgiu o Plano Veículo de Nova Energia, New Energy Vehicle, que estabeleceu bases sólidas para veículos elétricos puros, híbridos plug-in e até modelos movidos a hidrogênio. Entretanto, o elemento mais decisivo dessa estratégia foi a política de subsídios massivos, introduzida em 2010. Consumidores passaram a receber incentivos para comprar carros elétricos, enquanto empresas foram estimuladas a produzi-los. Isso desencadeou uma onda inédita de investimentos e acelerou a adoção em massa. A cidade de Shenzhen se tornou o maior laboratório desse experimento. Entre 2010 e 2017, eletrificou todos os seus 16 mil ônibus públicos, tornando-se a primeira metrópole do mundo a contar com uma frota totalmente elétrica. As emissões despencaram, a qualidade do ar melhorou visivelmente e Shenzhen virou referência global, inspirando cidades como Londres e Paris. Em 2017, outra política transformadora entrou em vigor: o sistema de crédito duplo. Segundo suas regras, todas as montadoras eram obrigadas a produzir uma proporção mínima de veículos elétricos. Quem não cumprisse a meta precisava comprar créditos de empresas como BYD ou NIO. Essa medida forçou a indústria automobilística doméstica a inovar rapidamente, e de forma extremamente eficiente. Após mais de uma década, o resultado impressiona. De coadjuvante, a China se transformou no maior produtor e consumidor de carros elétricos do planeta. Marcas como BYD, NIO e SPAN expandiram-se nacionalmente e agora avançam sobre a Europa e a América Latina, enfrentando de igual para igual concorrentes tradicionais como Tesla e Volkswagen. Paralelamente, a infraestrutura de recarga se espalhou por todo o território chinês. Milhões de pontos de carregamento reduziram drasticamente a ansiedade de autonomia. Em 2023, cerca de 40% dos carros vendidos no país eram elétricos, muito acima da média mundial. A Europa chegou a adotar modelos de subsídios semelhantes aos chineses. E, ao dominar toda a cadeia de suprimentos de baterias por meio de gigantes como Cato e da própria BYD, a China passou a controlar também o futuro da energia. Enquanto o mundo ainda centra atenções na Tesla, o mercado global foi sacudido pelo BYD Ceagu, um carro pequeno, acessível e potencialmente revolucionário. Em contraste com a visão ocidental, que associa veículos elétricos a luxo e altos preços, o Ceagu demonstra que a eletrificação pode ser tão comum quanto os smartphones, acessível para qualquer consumidor. Seu destaque não está no design, mas na tecnologia. Equipado com baterias LFP, fosfato de ferro-lítio, sem cobalto, o modelo oferece segurança, durabilidade e baixo custo. Uma única carga garante quase 320 km, suficiente para o uso urbano cotidiano. A BYD reduziu complexidade e custos ao máximo. Apenas um limpador de para-brisa, menos peças, menor peso e manutenção simplificada. O interior, apesar do tamanho compacto, surpreende pelo espaço, conforto e painel intuitivo. O impacto do Ceagu vai além do preço. Ele representa a filosofia de que bons carros elétricos não precisam ser caros. Enquanto o Ocidente insiste em manter os Vs como produtos premium, a BYD os torna bens de consumo de massa, razão pela qual o pequeno modelo já conquista Europa e América Latina. Além disso, a BYD, sigla para Build Your Dreams, construa seus sonhos, deixou de ser apenas uma montadora. Tornou-se uma gigante financeira.
Apenas no terceiro trimestre de 2024, registrou 28 bilhões de dólares em receita, ultrapassando a Tesla. Seu grande diferencial é a integração vertical. A empresa fabrica tudo internamente: baterias, motores, chassis e software. Assim, reduz dependências externas, controla a qualidade e responde ao mercado com velocidade. A BYD prova, etapa por etapa, que a China não apenas deixou de copiar tecnologias, mas assumiu liderança em eficiência produtiva e inovação. Enquanto isso, marcas como NIO e XPeng estão inaugurando uma nova era de vez acessíveis e altamente tecnológicos. Os carros elétricos chineses evoluíram para verdadeiros robôs sobre rodas. A NIO, por exemplo, desenvolve sistemas avançados de assistência ao motorista, ADAS, estacionamento automático, navegação autônoma, comandos de voz naturais e tecnologia capaz de aprender hábitos do condutor. A proposta é transformar o carro em um assistente inteligente, quase um parceiro de viagem. Os sistemas ADAS tornaram-se tão amplamente difundidos que hoje são quase padrão. Recursos como assistência de permanência na faixa, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem de emergência e aviso de colisão já estão presentes em marcas como BYD, NIO e XPeng. A XPeng, porém, vai além com o Kunjin Super Electric System, um sistema híbrido inteligente que combina eletricidade e gasolina, alcançando mais de 1.450 km de autonomia com apenas um carregamento e um tanque. Essa solução se mostra ideal para regiões com poucas estações de carregamento e amplia significativamente o potencial dos veículos elétricos em países em desenvolvimento. No interior, os carros elétricos chineses rivalizam com modelos de luxo ocidentais. Oferecem bancos de couro, ar-condicionado inteligente, telas amplas e uma condução extremamente suave. Tudo isso por apenas um terço do preço de um Tesla ou BMW. Essa combinação de acessibilidade e conforto representa uma ameaça direta às montadoras ocidentais, que não estão perdendo apenas na questão de preço, mas também na velocidade de desenvolvimento. Contudo, por trás do brilho dessa revolução elétrica chinesa, há uma realidade mais complexa. A sustentabilidade dos EVs não depende apenas da ausência de emissões no escapamento, mas também da extração de metais raros usados nas baterias. A produção de 1 tonelada de lítio, metal essencial para baterias de veículos elétricos, exige cerca de 500 mil galões de água, aproximadamente 1,9 milhão de litros. Esse processo contribuiu para a escassez severa de água doce em regiões de mineração da América do Sul, especialmente no Triângulo do Lítio, composto por Bolívia, Chile e Argentina. Além disso, há o cobalto, outro metal-chave nas baterias de íon lítio, extraído majoritariamente no Congo. Muitas minas enfrentam problemas graves, como desmatamento, contaminação do solo e até denúncias de trabalho infantil. Com a crescente demanda global por veículos elétricos, a questão ética torna-se ainda mais urgente. A corrida pela sustentabilidade é realmente sustentável? A China, maior centro de produção do setor, reconhece esse paradoxo e busca alternativas. Gigantes como Cato e BYD criaram sistemas de reciclagem de baterias em circuito fechado, capazes de recuperar e reutilizar lítio, cobalto e níquel. Parte dessas baterias, após reprocessamento, ganha segunda vida em sistemas de armazenamento de energia domésticos, estações de carregamento ou na rede elétrica alimentada por fontes renováveis. Dessa forma, o país reduz a dependência de novas minerações e diminui o impacto ambiental. Apesar disso, a ética na cadeia de suprimentos ainda apresenta desafios significativos. Cerca de 70% do cobalto mundial vem do Congo, onde persistem condições de trabalho perigosas e relatos de exploração infantil. A China, maior processadora e importadora desse metal, enfrenta críticas pela falta de rigor em monitorar sua cadeia de fornecimento. Em resposta, empresas chinesas têm investido em mais transparência, exigindo certificações internacionais e desenvolvendo baterias sem cobalto, como as LFP, amplamente utilizadas pela BYD. Ainda assim, o dilema permanece. Para alcançar um futuro verde, o mundo precisa recorrer a atividades que nem sempre são ambientalmente amigáveis. A China reconhece essa contradição e avança em materiais alternativos, reciclagem e, principalmente, em baterias de estado sólido, uma tecnologia que pode inaugurar um novo capítulo no setor. Enquanto isso, a pressão sobre montadoras ocidentais aumenta. Marcas icônicas como Toyota, BMW e Mercedes enfrentam o fato de que seus modelos baseados em motores a combustão estão rapidamente se tornando obsoletos. Seus lucros e participações de mercado diminuem, e seus veículos elétricos ainda não conseguem competir em preço com os modelos chineses. Na Europa, cresce o número de consumidores que optam por BYD ou NIO não apenas pelo valor acessível, mas também pela autonomia elevada, design atraente e tecnologia de ponta.
Já na América Latina e na Ásia, mercados sensíveis ao preço, os V chineses dominam amplamente. Em países como Brasil, Chile e Indonésia, modelos como o BYD Dolphin e Ceagu já simbolizam a nova transição energética. Diante desse avanço, a União Europeia enfrenta um dilema. Deseja impulsionar veículos elétricos, mas os mais acessíveis vêm da China. Alguns governos consideram tarifas e barreiras de importação, embora tais medidas pareçam apenas desacelerar, e não impedir, a expansão dos veículos asiáticos. Até gigantes como Tesla e Ford reconhecem o desafio. Elon Musk já afirmou que a China é a concorrente mais perigosa para a Tesla, não por imitar tecnologias, mas por produzir mais rápido, mais barato e com maior flexibilidade. Ele alertou que, sem tarifas de proteção, fabricantes ocidentais poderiam ser superados até mesmo em seus próprios territórios. Jim Farley, CEO da Ford, também foi direto: não podemos ser complacentes. Os fabricantes chineses estão fazendo hoje o que os Estados Unidos fizeram no século XX, produzir melhor a custos mais baixos. Ainda assim, a China enfrenta seus próprios obstáculos. A infraestrutura de carregamento em áreas rurais continua limitada, dificultando uma distribuição nacional totalmente uniforme. Além disso, os subsídios estatais, fundamentais para impulsionar o setor, estão sendo gradualmente reduzidos. Isso obriga as montadoras a demonstrarem seu valor por desempenho real, e não mais por incentivos governamentais. Paradoxalmente, é essa pressão que vem incentivando novas soluções, mantendo o país na liderança da corrida global dos veículos elétricos. Nessa corrida global, a bateria tornou-se a arma definitiva da China. Esse componente representa até 1/3 do custo de produção de um veículo elétrico. Portanto, quem domina essa tecnologia molda o futuro da mobilidade elétrica. Atualmente, o país fabrica mais de 70% das baterias de íon-lítio do mundo, com gigantes como Kato, BYD e Calba abastecendo praticamente todos os grandes fabricantes, de Tesla, BMW e Mercedes. A vantagem chinesa não está apenas na produção, mas no controle completo da cadeia de matérias-primas, desde a mineração na África e América do Sul até a refinação e fabricação das células em território nacional. Trata-se de uma vantagem estratégica que Estados Unidos e Europa levarão décadas para alcançar. O que mais surpreende a comunidade internacional é a velocidade de inovação das empresas chinesas. A Kato, por exemplo, apresentou uma bateria capaz de ganhar mais de 595 km de autonomia com apenas 10 minutos de carregamento, um salto impressionante em tecnologia de carregamento rápido. Entretanto, o maior avanço está nas baterias de estado sólido, que substituem o eletrólito líquido por material sólido, tornando o sistema mais seguro, resistente ao fogo, mais denso em energia e com maior durabilidade. Assim que essa tecnologia se tornar viável para o mercado de massa, os veículos elétricos poderão atingir mais de 800 km de autonomia com uma única carga, eliminando de vez a chamada ansiedade de autonomia. Além da eficiência técnica, a China também se destaca em sustentabilidade, promovendo reciclagem em larga escala e aplicações de segunda vida para reduzir desperdícios. O uso reduzido de cobalto e o avanço em sistemas energéticos circulares reforçam ainda mais essa liderança. Enquanto União Europeia e Estados Unidos investem bilhões para tentar construir suas indústrias de baterias, a China mantém uma vantagem de pelo menos uma década. A ambição de longo prazo do governo chinês vai além da liderança no mercado de veículos elétricos. O país está estruturando as bases para dominar toda a cadeia global de valor energético, da mineração à produção, do armazenamento à reutilização de baterias. Em outras palavras, a China não está apenas liderando a indústria automotiva do futuro, está redefinindo como a humanidade utilizará a energia no século XXI. Mesmo com debates sobre questões ambientais, ética na cadeia de suprimentos ou comércio justo, uma realidade permanece inegável: o panorama da indústria automobilística mudou para sempre. O que antes era considerado padrão, motores a combustão, marcas tradicionais, modelos de engenharia clássicos, está gradualmente dando lugar a uma nova era, marcada por tecnologia, dados e energia limpa como vetores centrais de força. Com velocidade, escala e ambição, a China obrigou o mundo inteiro a acelerar o ritmo. Mas essa não é apenas a história do avanço chinês, é também um alerta global. A transição energética não espera, e nações que se moverem devagar ficarão para trás. Empresas que inovarem com lentidão desaparecerão. Enquanto fabricantes ocidentais enfrentam regulamentações rígidas, burocracia extensa e custos elevados, os produtores asiáticos seguem adiante com pragmatismo e uma notável capacidade de adaptação e aprendizado contínuo. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.